Pense Bem, com Fabiano Latam. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você, Márcio? Tudo bem também, graças a Deus. E aí, Fabiano, vamos pensar bem aqui como aceitar as pessoas como elas são? Pois é, né? Esse é um grande desafio, né? Aceitar as pessoas como elas são, você não acha? Por que a gente tem tanta dificuldade, Fabiano? Porque geralmente a gente não gosta nos outros aquilo que a gente não consegue resolver em nós mesmos. Porém, até para entender isso é difícil, né, cara? Precisa se conscientizar, né? Esse é o grande passo aí, aceitar as pessoas como elas são. É um grande desafio porque a gente idealiza muito, né? A gente idealiza o outro dentro de um formato, né? Como se a gente conhecesse as pessoas ou convivesse com as pessoas e tentasse colocá-las dentro de um formato do que a gente acha que é ideal, da maneira delas agirem, da maneira delas pensarem, tomarem decisões. E aí nessa idealização a gente acaba não aceitando. Quando as pessoas se mostram como elas são mesmo, né? Aí a gente tem dificuldade de aceitar um pouco e fica querendo aí de forma neurótica mudar os outros o tempo todo. Isso acontece muito nas relações do dia a dia. E aí quando a gente tenta mudar o outro, a gente acaba fazendo com que uma situação de frustração ocorra, porque é muito difícil mudar o outro quando quem tem que mudar é a gente mesmo. Pois é, você falou bem, Márcio. Na verdade, se a gente for ver, a gente quer ser aceito como a gente é, né? Da nossa maneira, do nosso jeito. Mas na hora de aceitar os outros, a gente quer que eles mudem. E grande parte do sofrimento hoje, dos atritos nas relações, vem justamente desse desencontro, né? Eu quero que o meu amigo haja de um jeito, eu quero que a minha esposa haja de um jeito, e vai indo, né? Seja daquele formato com que eu pensei. E quando isso não ocorre, aí então tem frustração, tem decepção, tem a gente achar que o outro mudou, quando na verdade não, a gente é que acabou vendo como ele é realmente, né? Na verdade as pessoas elas são como são, com as suas qualidades, com os seus defeitos, não tem como, né, ser tudo perfeitinho, idealizado, igual a gente imagina. Hoje, principalmente, a gente constrói, né, eu costumo dizer o seguinte, que a gente constrói um combo das outras pessoas, né, parece que a sociedade que a gente vive personaliza tudo, então eu quero que aquela pessoa seja exatamente desse jeito, e aí a hora que a gente percebe que não é bem assim, aí vem essas frustrações. Então é melhor aí ser realista, né? Aceitar que a gente também tem defeitos e qualidades e que o outro é na mesma medida. E aí a gente tenta mudar as pessoas, a gente insiste nesse equívoco e acaba, né, não percebendo que estamos fazendo isso. O que fazer para então perceber que a gente está tentando mudar alguém? Márcio, eu costumo dizer que a grande dica para perceber, né, que a gente está nessa vibe aí de querer mudar os outros é começar a achar, né, perceber que a gente está achando que todo mundo está errado, né? Sabe quando a gente fica pensando assim, nossa, fulano só faz coisa errada, né? Fulano só diz coisa errada. Quando a gente começa a achar que está todo mundo errado, opa, tem alguma coisa, a gente está querendo que as pessoas sejam do nosso jeito, né, na nossa receita. Essa é uma grande dica. E também quando a gente começa a achar que as pessoas não fazem as coisas no tempo certo, do jeito certo, né, e quando a gente começa a julgar, a comparar. Então, um exercício de autopercepção. Parar de mudar o outro, de querer mudar o outro, é uma tarefa não muito fácil, mas só que as relações podem ficar mais saudáveis. A gente sai dessa neurose de querer que as pessoas ajam do jeito que a gente acha que elas devem agir. Acaba virando mesmo uma obsessão, né? Tentar mudar o outro vira uma neurose de fato. E a gente não percebe isso, né? A gente acaba não percebendo. No dia a dia, a gente sempre acha que a gente está certo, né? A gente sempre tem as verdades absolutas. E não é bem assim, né? As pessoas têm um background, cada um tem uma história de vida, cada um passou por experiências. E quer mesmo sejam as pessoas que a gente
conhece dentro da própria família, todo mundo vai, né, mudando e se construindo aos poucos, né? E aí chega um determinado momento que eu falo, não, mas espera aí, essa pessoa não pode ser assim. Claro, não, ela pode ser assim, ela tem o livre-arbítrio. Então, aceitar que o outro é do jeito que ele é bastante curioso. É um sinal de crescimento. Quando a gente começa a enxergar a realidade, né, não romantizar tanto, não precisa ser tão racional e tão pragmático, mas também não precisa romantizar e idealizar. É só aceitar, ver as coisas de uma maneira, de uma perspectiva mais real mesmo, que isso ajuda a gente a ficar mais tranquilo, né? Que é isso que vale a pena, ficar mais tranquilo nos relacionamentos, ter mais tranquilidade. Famosa busca pelo equilíbrio, né, Fabiano? Pois é, esse é o grande desafio, né? O famoso equilíbrio. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu falo isso muito para as pessoas com quem eu trabalho, nos meus procedimentos de mentoria, de orientação, de consultoria. Eu costumo dizer o seguinte: tira o peso das coisas. A gente vê tudo com muito peso, né? Tudo que o outro faz, a gente coloca um peso, pinta, né, de cores mais fortes do que são. Então, quando a gente tira o peso das coisas, quando a gente deixa as coisas um pouco mais leves, isso facilita bastante. A gente para com essa loucura aí. Chega de querer mudar o outro, né? Começa a mudar em você, né? O que você precisa mudar em você? Qual o comportamento, qual a fala, qual o jeito de ver, né? Você está sempre de óculos escuros, né? Usando uma metáfora aí, tira os óculos escuros, né? Enxerga as coisas de forma mais clara. Isso vai trazer mais paz, vai trazer mais tranquilidade e vai deixar com que as pessoas sejam livres, né? Porque a gente já tem tanta pressão de todos os lados e o mais importante é a gente se sentir livre nas relações familiares, de amizade, nas relações de emprego, e é justamente vendo as pessoas como elas são. E você tocou num ponto que eu acho que a gente começou falando, eu indaguei com você falando sobre isso, e eu acho que, na verdade, todo o caos no julgar, no aceitar, no não aceitar, no parar o tempo para analisar o outro, e o grande entrave para aceitar as pessoas como elas são é nada mais, nada menos do que você ter a autoaceitação, entender, enxergar os próprios pontos fracos para lidar melhor com a diferença das outras pessoas. Na sua avaliação também, o se conhecer, o olhar para dentro é o gatilho para você aceitar o outro? Com certeza, Márcio, esse ponto é extremamente importante. Quando você aceita os próprios limites, né? Todos nós temos as nossas limitações, quer sejam físicas, de tempo, de recursos materiais, independentemente de quais as limitações, né? Se a gente começa a aceitar melhor que a gente tem limites, isso não significa se acomodar nos limites, mas a gente aceita que tem limites. A gente aceita que algumas condições são momentâneas. Algumas coisas que a gente está passando na vida, situações, problemas, eles são momentâneos. Uma hora eles vão se dissolver, eles vão se resolver de uma ou de outra maneira. Quando a gente reduz a autocobrança, né, quando a gente para de ser carrasco com a gente mesmo, de se cobrar demais, exigir um alto padrão, exigir coisas que, né, estão inalcançáveis naquele momento, tudo isso, né, quando a gente para de levar tudo ao pé da letra, tudo isso ajuda com que a gente pare de querer mudar o outro. Então é aí que é o autoconhecimento. Então, peraí, se eu estou fazendo essa lição de casa aqui, eu não estou tão preocupado em mudar as outras pessoas ao redor. Eu estou preocupado em lapidar o meu comportamento, em ficar mais feliz, mais tranquilo comigo, reduzir a cobrança, me enxergar como eu sou, né, num processo de evolução pessoal e profissional. E a partir disso eu consigo ser mais democrático nas minhas relações, aceitando as pessoas como elas são. E o fato de aceitar o outro como ele é um fato de humanidade, um gesto de respeito. Para quem tem espiritualidade, cumprir um mandamento, é o primeiro mandamento: amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, assim, se você for olhar todas as conjecturas, uma visão holística do que é a vida, de um termo filosófico, de um termo antropológico, racional, emocional, espiritual, a empatia é o combustível para as relações harmônicas da vida, né?
Sim, com certeza. A gente está precisando disso, né? Aceitar as pessoas como elas são. As pessoas são diferentes, elas gostam de músicas diferentes que a gente, elas gostam de políticos diferentes, elas gostam de se vestir de forma diferente, de frequentar lugares diferentes. As pessoas têm direito de ser como elas são. A gente se esquece disso. A gente está vivendo uma sociedade que quer colocar a gente em padrões, né, em caixinhas, em lados, em divisão de bem e mal, de certo e errado, e a vida não é só assim. A vida é muito ampla, a vida é muito diferente, né? Existem as manifestações as mais diversas possíveis do comportamento humano, e quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a aceitar as pessoas. Então, deixe com que todo mundo seja como é, né? Independentemente das suas escolhas, dos seus caminhos, e cada um vai seguindo. E a gente está vivendo em sociedade, em comunidade, a gente precisa pensar, né, que existe algo maior aí que nos rege, e isso dá para a gente levar adiante e ficar mais tranquilo com isso. Tá certo, então, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre nos fazendo pensar, né, aqui no Estúdio CBN Grandes Lagos, e temos que aceitar, né, cara, não tem como mais, o mundo hoje, ele carece dessa quebra de polaridade. Nós estamos saindo de uma polaridade política tensa. Hoje, no Brasil, existe uma polaridade muito grande ainda. Você que mora aí nos Estados Unidos, você consegue ver isso também com o sistema político vigente, e além da política existe vida, existe relações, e a gente tem que não passar por cima, mas aprender com tudo isso e estabelecer uma convivência mais saudável, né? Com certeza, mas com certeza, porque no final do dia, né, a gente todo mundo é igual, todo mundo vai botar a cabeça no travesseiro, todo mundo tem as mesmas necessidades essenciais, então todo se iguala em algumas coisas na vida, todo mundo acaba fazendo as mesmas coisas. Então não adianta nada ficar focado nas diferenças, quando na verdade a gente tem que saber que as pessoas têm o direito de se manifestar e de ser quem elas são, e isso é a liberdade, né, de se viver, e não tem nada melhor na vida do que isso. Valeu, Fabiano, um abraço para você, até semana que vem. Grande abraço, até mais. Só para avisar os nossos ouvintes, daqui a pouco o podcast com o Fabiano, com o Pense Bem de hoje, vai estar aqui disponível no nosso site. É só acessar cbnrp.com.br e também conferir aí os sites, né, do Fabiano. Fabiano, ele tem um canal no YouTube e também o site Fabiano Latam. Latam é com TH, tá, gente? Fabiano LATHM de Márcio.com. E os vídeos com dicas lá no canal do YouTube, só digitar Fabiano Latam. Agora, 3h47.